Convocados por um instinto que reclama uma religação à natureza, a importância da alteridade das plantas e uma vontade urgente de proximidade da terra, a Malvada realiza ao longo de 2022 e 2023 um projeto de criação artística imerso em complexidade, tensões e dúvidas. Em Planta, com a criação e direção de Ana Luena e José Miguel Soares, apresenta-se uma escrita epistolar, uma exposição fotográfica e um espetáculo interligados num processo de inteligência distribuída semelhante ao das plantas. As conversas à janela inserem-se no ciclo de reflexão e de construção de pensamento crítico de Planta, com o apoio da DG Artes e em parceria com o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação. O meu nome é Leonel Alegre, eu dou-vos as boas-vindas às Conversas à Janela e hoje vamos estar à conversa com Michiko Okano. Michiko nasceu no Japão, mas vive no Brasil desde a sua infância. É mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, professora de História de Arte da Ásia na Universidade Federal de São Paulo, coordena também grupos que reúnem investigadores, estudantes e artistas que se dedicam ao estudo da arte asiática, como é o caso do Grupo de Estudos Arte Ásia e o Kinyokai, e para além disso é também autora do livro Ma, Entre Espaço da Arte e Comunicação no Japão, organizadora do livro Conceitos Estéticos do Transtemporal ao Espacial na Arte Japonesa e foi também curadora de exposições de artistas nipodescendentes no Brasil e nos Estados Unidos. O tema da nossa conversa de hoje é a ideia de Ma, já vamos saber o que é isto, espaço comunicativo de eventuais relações. Olá, Michiko, seja muito bem-vinda. Olá, Leonel. Olá, Companhia Malvada. É um grande prazer estar aqui falando sobre o meu tema de estudo de doutorado, Ma, que tem muito a ver com a janela, né? Essa janela que é o espaço que vocês têm virtualmente, que é um espaço entre, um espaço que divide o interno e o externo, mas que te põe em contato com o externo, né? E, bom, eu acho que vocês vão compreender melhor quando eu explicar sobre o que é o Ma. O Ma, no meu estudo, eu considerei como um pré-signo, ou seja, é algo que ainda não é signo. O que é signo? É tudo que aparece no mundo, né? Não apareceu ainda no mundo. Ele está submerso, ele está numa camada subcutânea. E quando ele aflora, quando ele se faz existente nesse mundo, então ele pode aparecer como espaço vazio e também como entre espaço, como intervalo, como um espaço intermediário. E o que isso é importante? Eu considero muito importante porque nos traz uma outra visão do mundo, um outro modo de ver e agir. Por quê? Porque o Ocidente tem uma visão muito binária, muito dual, né? Branco e o preto, mente e o corpo, o bom e o mal, mas existe um cinza, né, entre o branco e o preto que a gente não considera. E o Ma é exatamente esse espaço cinza, né? Esse espaço do entre, né? Então, se nós estamos falando de um movimento corporal, entre isso e isso, existe um entre-espaço que é o que produz o outro movimento. E eu acho que no mundo todo a gente tem esse entre-espaço, só que no Japão há uma valorização desse entre-espaço, inclusive como estética. E uma compreensão coletiva dele também, não é? Que talvez no Ocidente não exista tanto. Porque a Michiko diz muito que o Ma é algo que um japonês consegue compreender, mas tem dificuldade em transmitir, não é? Mas há uma compreensão coletiva do que é esse entre espaço. É também o espaço da ambiguidade e da contradição? Será um pouco isso? Olha, deixa eu lhe falar.
Eu sempre falo que toda tradução é uma traição. Porque nunca a gente consegue traduzir ou transmitir aquilo que é dentro de um contexto específico para um outro contexto da mesma maneira. Sempre há deslocamentos, não é? Então, por exemplo, o Hegel, numa conversa com Hegel, não, desculpa, eu estava lendo Hegel. Heidegger, numa conversa com um estudioso japonês, ele diz assim, como é que a gente vai traduzir conceitos, pensamentos estéticos de uma cultura para outra, principalmente estéticos, né? Então, é super complicado nós trazermos algo de uma cultura para outra da mesma maneira. Por quê? Porque no Ocidente a gente tem os conceitos racionais muito claros, muito determinados para analisar o mundo, inclusive para analisar a natureza como um objeto. Então, existe uma separação muito grande entre sujeito e objeto. Enquanto que no Japão, esse sujeito e objeto ele é muito coexistente no mesmo universo. Então, não, a natureza não é um objeto. Por exemplo, a natureza é parte, nós homens, somos parte integrante da natureza. Então, é algo, uma construção de universo de coexistência. A natureza no Japão é tão cruel, não é? Muito diferente do Brasil. Bom, eu não sei, não entendo muito sobre Portugal, mas no Brasil a natureza é muito pacífica. No Japão a gente tem terremotos, maremotos, tempestades muito intensos que trazem acidentes para o homem, né? Então a gente tem mesmo assim o Japão acredita que a natureza, como nós somos seres integrantes da natureza, nós também somos de certa maneira causadores, né? Dessa natureza que a gente faz parte. Então, é um pouco uma noção bastante diferente. O Japão só tornou ou absorveu a ideia de conceito a partir de uma ocidentalização que ocorre a partir de 1868, oficialmente, mesmo que existam brechas em que a ocidentalização começa aos poucos antes dessa data, e mesmo com a entrada dos portugueses no Japão, a partir de 1543. Os portugueses foram os primeiros ocidentais que chegaram no Japão, não é? A época das grandes descobertas, e os portugueses chegando lá muito influenciaram, mostraram a Europa civilizada para os japoneses, tanto que os japoneses se assustaram com uma arma, uma espingarda que os portugueses traziam, e o Japão lutava nessa época com katana, com a espada. Então, era algo, uma influência muito grande. Por exemplo, o tempurá, que é um prato típico japonês, vem da influência portuguesa, não é? Bom, então, voltando ao assunto dessa ambiguidade, o mar é algo que a gente sabe o que é, mas não consegue explicar o que faz parte desse universo em que não haveria necessidade da racionalidade, de um pensamento filosófico conceitual sobre o tema, mas que
a intuição, a sensibilidade também fazia parte da estética, não é? E nós Então, podemos... por isso essa ambiguidade, mas a parte da contradição, talvez o olhar ocidental perceba como contradição. Né? Se separa o sujeito e o objeto, é contraditório o sujeito e o objeto estar junto, ou o preto e o branco estarem entrelaçados, mas hoje a filosofia contemporânea está cada vez mais interessada nesse entrelaçamento, não é? Ou como a Michiko também dizia, aos olhos de um europeu, de um ocidental, um espaço vazio é um espaço que não tem nada, mas nesta noção de má, o espaço vazio é um espaço que pode ser preenchido em potência com quase tudo, não é? Essa diferença de abordagem. Podemos dizer que o má traz uma ideia menos focada no indivíduo e mais focada no coletivo, na relação entre os indivíduos e a natureza, e menos focada na pessoa individual? Olha, isso faz sentido quando a gente pensa que o ideograma do ser humano, a gente tem 2 ideogramas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu tenho quadro negro, mas eu não sei onde está o giz, então. Mas a gente tem 2 ideogramas. Um ideograma que é pessoa, que é uma coisa assim, é uma pessoa com 2 pernas, que é o ideograma usado na China para se referir ao homem. Mas, no Japão, eles colocam esse ideograma, que é a pessoa, e o ma, o ideograma do ma, que é o ninguém. Quer dizer, o ninguém, que em português significa ausência de pessoas, ninguém em japonês é a própria pessoa. É alguém, é a própria pessoa. Então, por quê? Porque o japonês compreende o ser humano na sua relação com outros. Né? O ser humano só existe na relação. Isso é uma coisa tão, eu acho, relevante para a gente entender, que para o Ocidente, que tem uma visão muito antropocêntrica do mundo, eu estou aqui, eu vejo o mundo através da janela, né? É a visão da perspectiva. Né? Eu, centro do universo, estou vendo o mundo. E a perspectiva, por exemplo, não existia no Japão tradicional, porque essa visão antropocêntrica era algo que não existia, mas uma visão da relação. Se você quer dizer, não, isso é coletivo, pode ser, mas eu acho que é importante essa palavra relação com outros seres, mas não só entre homens, mas seres vivos e não vivos, né? Por exemplo, a boneca. Tradicionalmente, eles acreditavam que a boneca também tinha alma. E então, na hora de não qualquer boneca, mas as bonecas que que tinham maior afetividade, na hora que iriam se desfazer dela, entregavam para os templos, para o templo queimar e fazer uma reza para essa alma das bonecas, né? Então, existe essa questão do sujeito-objeto, é algo muito, vamos dizer, essa fronteira é mais ambígua, né? Existe uma relação entre o ser humano e os seres tanto vivos, orgânicos, como também inorgânicos. E divinos também, de alguma forma, não é? Com o divino também. Não há essa relação. Divino.
Sim, com o divino também, perguntava eu se também não há, se essas fronteiras também não estão mais esbatidas. E isso depois também se traduz na arte, não é? Porque a Michiko estava a dizer que a noção da perspectiva geométrica não era utilizada, não é? Pelos japoneses na sua arte, mas que muitas vezes a perspectiva do pintor, quando pintava uma paisagem, podia pintá-la da perspectiva de um pássaro, por exemplo, e não da sua própria, não é? Havia essa partilha de olhares sobre o mundo que saíam do próprio indivíduo, do próprio artista. Isso, porque, na verdade, a pintura, tanto como a, o teatro, né, a dança, todas as manifestações artísticas, música, né, são representações de um modo de pensar do povo, né, de uma cultura. E se o Ocidente ele privilegia uma visão mais geométrica, que perspectiva é uma visão geométrica e matemática do mundo, uma visão racional do mundo, enquanto que no Japão existe essa arte em que você tem o voo do pássaro, não é? Ou um tipo de uma visão mais livre, porque o artista não é obrigado a representar o que se vê, tal como se vê, mas como o espírito vê, né? Então não havia essa fidelidade necessária entre a representação e entre o objeto, o que já é muito diferente no Ocidente, né? Mas, lógico, entrou a perspectiva na ocidentalização, entrou o uso de luz e sombra, que também não existia, né? A questão do volume, a tridimensionalidade. Então, a representação japonesa ela se modificou muito a partir dessa ocidentalização. No cotidiano de um japonês, como é que esta noção de Ma se reflete? Por exemplo, na nossa arquitetura, na nossa organização do espaço, na nossa relação com a natureza também, e como nós usufruímos da natureza? Olha, em relação à arquitetura, existe essa questão do entre-espaço, do espaço vazio, muito presente, principalmente, por exemplo, na arquitetura tradicional japonesa. Você tem uma sala vazia, com tatame, e armários com porta de correr que você guarda tudo, e que tudo pode ser, né? Porque eu sempre brinco com os alunos, o mar é vazio, mas é uma potência, né? Porque se você deixa vazio, tudo pode entrar dentro. Se você está cheio, você não tem capacidade de absorver nada. Então, essa questão do vazio, né? Do disponível, né? É algo bem importante. Então, essa sala de tatame, por exemplo, não existe nada, mas existe uma mesa dobrável lá, e que você pode colocar no centro da sala e virar uma sala de jantar. Mas também, dentro do armário da porta de correr, tem o futon, né? Que é o edredom. Então, você pega, você coloca e você transforma isso num quarto. Então, é uma sala que tudo pode conter, tudo pode ser. Pode ser sala de estudo, se eu pegar a mesa e começar a estudar lá. Então, é diferente de um espaço em que você tem um corredor, tem um quarto onde tem uma cama fixa, né, uma mobília fixa, você tem a sala de estar com sofás. Não, o Japão tradicional tinha espaços que
poderia ser o que você quisesse fazer do espaço de acordo com a sua necessidade, não é? Agora, em relação à natureza, né? Eu acho que existe no Japão um hábito de se ter um jardim para contemplar a natureza. Isso quando possível. Hoje em dia, com a modernização, com o Tóquio, por exemplo, tudo é mais difícil, não é? Mas existem jardins para nós contemplarmos. Então, existe um jardim de pedras e areias, em que nós vamos lá, isso existe no santuário ou no templo, né? Em que, principalmente templo zen budista, nós vamos lá, então nós temos um jardim que a gente senta, mas que natureza é essa? É uma natureza construída, né? Mas é uma metáfora do mar, das ilhas ou de qualquer outra coisa que você queira imaginar. Mas são pedras, minerais que também são natureza, não é? E nós sentamos e o monge diz assim para você se distanciar de você mesma, como se você estivesse se vendo num outro espaço e refletir um pouco sobre a sua existência, sobre o que você fez, o que você faz, a sua vida. Então, é um momento de meditação, vamos dizer entre aspas, não é? Mas o que é esse momento de meditação? É um espaço má. É um espaço, por exemplo, você vai fazer uma viagem. É um espaço má porque você vai experimentar, você vai sair daquela rotina do trabalho, né? No meu caso, preparar aula, dar aula, escrever textos, participar de congresso. Não, eu vou sair desse espaço para ter uma zona de suspensão daquela minha rotina. Isso também é um espaço má. Então, esse espaço má é importantíssimo na nossa vida, não é? Porque a rotina é algo que cansa, que estressa, e fazer algo que é completamente diferente é você criar um espaço humano na sua vida, um espaço intervalar, um espaço de suspensão. Isso traz novas energias, novas descobertas. Novas possibilidades também, não é? Novas possibilidades, né? Você estar com pessoas completamente diferentes que você nunca viu, né? Fazendo coisas, você se colocar no espaço de novas descobertas, não é? Isso também eu acho muito importante para a nossa vida e para o nosso amadurecimento. Bom, então a gente... Posso continuar? Conclua. Sim, A sim. gente tem esses jardins, mas a gente tem jardins de passeio, né? Que a gente vai apreciar a natureza. Geralmente tem lago, tem plantas, casas de cerimônias do chá. Então, a gente tem vários jardins de passeio no Japão. Como também na cerimônia do chá, a gente tem um jardim que se chama Jardim Ruela, que é um jardim que a gente vai, que também cerimônia do chá, também é um outro universo, né? A gente entra na sala de cerimônia do chá, o samurai deixava a espada, porque era um outro universo, o universo da arte, onde você não tem hierarquia, então você tinha que se despir, né, dessa hierarquia para você adentrar um outro universo. Também é uma outra zona de suspensão. E para entrar nessa casa da arte, você tem um espaço que se chama Jardim Ruela,
em que você vai caminhando e, às vezes, apreciando a paisagem, para você, nesse espaço intermediário, você se preparar mentalmente, espiritualmente, para adentrar a sala de cerimônia do chá. Então, eu acho que a questão da natureza, Imá, também, ela também se faz presente nesses passeios, né? Ou nessas artes tradicionais, como cerimônia do chá, na vida da cultura japonesa. E a Michiko também dizia, se percebi bem, que no Japão há uma indistinção maior entre a dimensão espaço e tempo, não é? Que mais uma vez para os ocidentais está muito bem definida e que se eu percebi bem também, o ideograma do espaço e do tempo também fazem uso do ideograma do Ma, não é? Isso Então, mesmo. o Ma também tem uma dimensão temporal, também se faz sentir na forma como nós nos relacionamos com o tempo. Isso. O espaço é Ku-kan. O kan também é o mesmo ideograma Ma. A gente sabe, eu acho que os japoneses sabem que o ideograma tem várias leituras, né? Isso porque quando veio o ideograma do Japão, da China para o Japão, a leitura foi transmitida, mas a gente também sabe que, dependendo da região da China, as leituras são várias, e depois, ideograma é porque contém uma ideia, né? O Ma tinha essa ideia do espaço, tempo, e eles tiveram que traduzir para o japonês. Então, a tradução japonesa dessa ideia do Ma, né? Chamou-se Ma, e o kan é a leitura chinesa. Então, todo o ideograma tem pelo menos duas leituras. Então, a gente tem essa questão do espaço-tempo. Como eu vou voltar para essa cerimônia do chá, você está andando nesse jardim Ruela, né? É um espaço-tempo de preparação espiritual, não é só espacial, né? Porque para o japonês o espaço, a compreensão do espaço, ela está sempre atrelada ao tempo. Não existe uma divisão entre espaço e tempo. Se a gente vê um santuário japonês, por exemplo, o santuário de Ise, por exemplo, é um santuário muito específico e muito importante, relevante para o Japão, porque é onde foi construída em homenagem à deusa do sol, Amaterasu, da qual, mitologicamente, o imperador japonês descende, não é? Então, é um lugar sagrado. E nesse lugar sagrado a gente passa por vários espaços e tempos, começando pelo Torii, que é um portão vermelho, passando por uma ponte, que também é um espaço, é um espaço-tempo, porque você demora o tempo para percorrer, ele divide um lado e outro, mas ao mesmo tempo ata um lado e outro. Então, o contraditório que você falou é contraditório, mas ele ata e divide ao mesmo tempo, São não as é? duas coisas. A coexistência dos contraditórios, o que eu acho super interessante, porque na culinária japonesa, você, num tempero, por exemplo, salgado, você coloca uma pitada de açúcar para reforçar, para salientar o sal, e no doce você coloca uma pitadinha de sal para reforçar o doce do açúcar, né? Então, essa coexistência dos opostos se faz muito nesse espaço-tempo, né? Então, voltando ao santuário de Ise, você
passa por esse tori, um portal, passa pela ponte, depois você caminha, 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 tem outro tori, tem outra ponte, caminha, 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 aí você tem uma zona de ablução ou purificação, você purifica a mão, a boca, né? E depois você adentra um espaço mais sagrado. Quando você adentra o espaço mais sagrado, você tem um muro, escada, 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 muro, e o santuário lá dentro, que você só vê uma pontinha do telhado, e você não pode entrar. Então, eu andei tudo isso para não conseguir entrar no santuário? Sim, você andou tudo isso para você chegar na frente do muro, você fazer a oração e ir embora. Então, o que é, então, esse santuário? Não é? É o espaço-tempo até a proximidade com o divino. É como se você andasse um monte até chegar à igreja e você não entrar dentro da igreja. Como assim? Né? Então, é uma outra cultura, é um outro modo de pensar, mas é justamente esse caminhar, esse espaço-tempo de entrada até a proximidade do divino é que é justamente o espaço-mar que interessa para o peregrino. É o caminho mais do que o destino, é o processo mais do que o resultado, será? E se calhar a cultura europeia é mais focada no resultado, não é? Isso. Tradicionalmente, eu acho que o Japão agora, com a ocidentalização, modernização, também aquela coisa muito americana, né, de focar o como ser feliz, assim, o focar muito objetivo, essas teorias racionais, né, de o que é hoje em dia, por exemplo, a estética wabi-sabi, que é uma estética do rústico, uma estética do natural, né, porque o do Japão, tudo que é mais natural é mais estético, né, não uma coisa perfeita, não, mas uma coisa um pouco mais deformada, que uma tigela que você consiga sentir o formato da tigela, ou até a mão do artesão Ou que a marca do criou a tempo. peça, a marca do tempo, isso. Então, você sabe por que a xícara ocidental tem aba? Porque porque é para segurar. No Japão não tem aba. Por quê? Porque o japonês quer sentir a xícara com a mão, sentir a temperatura do chá. Então, existe uma certa... Não é essa separação, mas uma interação, uma relação. Estabelecer uma relação com o objeto, né? Sentir a temperatura da xícara. Tudo isso se torna importante, mas eu estava falando do wabi-sabi, que hoje em dia existem vários livros em que se explica o que é, né? Então tem até uma tabela. O que é wabi? O que é sabi? Quando se tem wabi, quando tem sabi? É uma perspectiva do olhar ocidental em relação a algo que era mais ambíguo, né? Que era mais... Então, eu acho uma maneira, lógico, eu acho que a cultura tem de ser transmitida, mas, repito, tudo que se desloca, ele deforma, tem uma deformação. Agora, estudar o mar, não é? Estudar o mar no Ocidente, eu acredito muito que mais do que entender, ou seja, é importante entender o que é o mar, é importante valorizar esse processo em
esse entre-espaço, essa relação, não é? Entender isso, e é importante, em vez de se perguntar, algumas pessoas me perguntam, Michiko, isso é má ou não é? Eu acho que a questão não é ser ou não ser, né? Eu ficaria muito feliz se o má fosse uma ignição para novas criatividades, para a produção de novos signos, novos movimentos, novas danças, né? Então, o mar como ignição, como um dispositivo que possa fomentar algo novo. E não, isso é mal, não é? Eu acho que não é por aí que eu acho que o Ocidente deveria olhar para o mal, ou o Wabi-Sabi, que é uma estética assim, muito comentada, né? É importante entender, é importante, acho importante olhar com essa perspectiva ocidental também, mas tem que tomar o cuidado para não engessar, né? No fundo, estes últimos anos que nós temos atravessado de pandemia, também foi um período de suspensão. De alguma forma, também trouxe novas potencialidades, novas possibilidades. Também é o que estamos a viver, ou podemos estar a viver um espaço má. Sim. Um espaço-tempo. E que eu sempre, todas as falas que eu fiz sobre o mar, na pandemia, eu sempre terminei dizendo que a pandemia seja um espaço, uma potencial de descobertas, né? Por exemplo, nunca se falou tanto em natureza, planta, porque a natureza ganhou uma nova vida sem a nossa presença, né? Sem a nossa intromissão. A natureza agradeceu provavelmente a pandemia, né? Os animais, as plantas, e nunca se produziu tanto livro sobre as plantas, né? Que nós dependemos da planta para a sobrevivência, para a nossa respiração. E que as plantas também têm movimento, as plantas têm memória, não é? Esse reconhecimento de que a planta é um ser vivo, tanto quanto nós, e os antropólogos, os indígenas aqui no Brasil, o Ayrton Krenak, o Davi Kopenawa, por exemplo, ganharam um espaço super, né? Mesmo na arte, a Bienal do ano passado foi considerada a Bienal da arte indígena. Existiu uma valorização daquilo que era marginal, o que eu acho que tem sido uma tendência já há algum tempo, não é? De valorizar a minoria, de não fazer de sair dessa centralização europeia ou estadunidense e também incorporar outras artes, outras culturas. E outras narrativas. Se calhar é o reconhecimento também de que, de facto, precisamos de visões múltiplas, diversas, narrativas diferentes, às vezes contraditórias, às vezes intermediárias, não é? E não só as narrativas únicas, não é? Que percebemos que trazem depois também muito desequilíbrio na forma como nós nos relacionamos com o ambiente, não é? e com a natureza, porque de facto este foco que, enfim, o consumismo, o capitalismo, esta visão uma visão muito focada na produtividade, não é? No fundo é o oposto do má, não é? O má põe o foco no processo e não na produtividade, não na eficácia. Consegui imaginar que se a cultura dominante mundial, em vez de ser a cultura ocidental, fosse uma cultura que tivesse emergido da Ásia, do Japão, com esta filosofia má mais disseminada, que poderia trazer em termos da sustentabilidade do nosso planeta, estou agora aqui no campo da imaginação, a história poderia ter acontecido de forma diferente. Eu não sei, Leonel. Olha, eu sou muito pessimista. Pessoas de qualquer
caça com poder, poder na mão dos homens, eu não tenho nenhuma esperança. O má perde-se com o poder, é isso? Não importa o país. Eu acho que, bom, o Japão também foi um país imperialista uma época, não é? O colonizador fez barbaridades com os chineses, os coreanos. Então, bom, existe o má, existe, mas existe outro lado também, né? Que com o poder as coisas, eu acho que podem Os interesses degringolar. sobrepõem-se. E na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, que espaço e que tempo é que a Michiko reserva para o mar e como? Olha, primeiro, antes disso, eu queria muito que essa pandemia, não é, tivesse despertado esse espaço mar tivesse despertado as pessoas o que é relevante na vida, né? Já que você falou sobre o consumismo, o capitalismo, eu acho que na internet sobre consumismo, capitalismo. Perdão. Não tem importância. A questão de essa questão de consumismo e capitalismo é algo muito muito viciante, né? Por exemplo, nesses 2 anos eu não comprei nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhuma bolsa, né? Não é? Porque a gente não saía, não tinha motivos para comprar roupas, né? Então, o que era vital? A nossa saúde, em primeiro lugar, não é? E eu vivi uma época muito ruim na pandemia, porque eu cuidava da minha mãe e eu tive que dispensar todas as faxineira, né? Pessoas cuidadora, e eu cuidava da minha mãe, eu era faxineira, eu era professora, profissional, então eu fazia tudo junto. Então, para mim, foi um momento muito pesado. E o que me aliviava, o meu momento má, era yoga, né? Que eu comecei justamente na pandemia. Quer dizer, eu fiz yoga quando eu era jovem, mas depois eu abandonei, fui para dança, e agora eu retomei, porque isso me trazia uma tranquilidade, uma paz eu falava para minha mãe, nessa 1 hora eu vou estar na yoga, então a senhora, mesmo que a senhora chamar, eu não vou atender, me chama só se for realmente necessário. Então, era o meu momento má. Agora, ainda eu continuo com as aulas remotas, né? Porque pessoas acima de 60 anos é permitido ainda esse semestre ter aula remota, então eu ainda estou muito tempo dentro de casa, mas o meu momento má é sair, caminhar no parque, não é? Encontrar com as amigas, enfim, eu acho que continuo com yoga para ter esses momentos em que a gente possa caminhar, às vezes caminhar com amigas, às vezes caminhar sozinha, e enquanto a gente está caminhando, a gente está pensando, não é? Pensando, às vezes, em coisas que a gente fez e que a gente se arrepende, nas coisas que a gente poderia se fazer ou não fazer mais. Enfim, eu acho que é isso. É a importância do ócio, não é? Como creio que a Michiko também definia o mar como o espaço de não ação, não é? O tempo de não ação. Aquele tempo em que não temos que produzir nada, não temos que fazer nada, que é muito importante também para o nosso restabelecimento, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E eu sou uma pessoa que fico trabalhando o tempo todo, final de semana, né? Eu tenho que aprender a parar. Né? E essa parada eu só consigo assim, eu não consigo não fazer nada. Então,
caminhar, é fazer yoga, é algo assim. Uhum. Eu acho isso terrível, eu deveria ser... Ou ir para o museu, eu adoro ir para o museu sozinha, em que eu fico dialogando com obras, né? Isso eu acho... Uhum. Outro fenómeno que aconteceu muito durante a pandemia, eu pelo menos tenho essa ideia, aconteceu comigo e com muitos amigos e amigas, foram as pessoas que começaram a trazer plantas para dentro de casa. Não sei se aconteceu com o Michiko também, mas as pessoas correram às lojas para comprar plantas, porque havia, a sensação que tenho é que o facto de quando nos demos por nós fechados dentro dos nossos apartamentos, para quem não tinha outra possibilidade, não é? Que sentimos verdadeiramente a privação da natureza, que se calhar não tínhamos tanta consciência no nosso cotidiano, então começámos a querer trazê-la um pouco para dentro de casa e percebemos que as plantas são companhia também. Sentiu isso também ou não? Sim, com certeza. Eu tenho eu moro no apartamento, então, mas eu tenho na área de serviço plantas, adoro plantas, e eu lembrei de um artista que participou na Bienal de São Paulo, representando o Japão. Não me lembro o nome agora, mas o que ele contou era muito importante. Ele participou da guerra e ele foi levado para campo de concentração em Sibéria. E quando ele viu, no meio do lago, que se fez gelo, começar a derreter e, de repente, ver uma planta surgindo do gelo, ele pensou, bom, essa energia eu quero para mim, eu quero sair vivo daqui e voltar para o Japão, né? Então, a planta também nos ensina, essa planta que é muitas vezes pisoteada, mas ele renasce. Eu tenho uma hortelã em casa que eu esqueci de dar água e estava toda murcha, mas aí você rega e ela revive, restabelece, não é? Então, você vê que a planta tem esse poder de revigorar, né? E eu também tô de luto, mas eu falei, não, eu também preciso revigorar, né? Então, a planta nos ensina muita coisa. É sinal de resiliência, né, que as plantas têm e que, enfim, e que a natureza nos ensina. Michiko, pela nossa conversa hoje e também por aquilo que fui lendo sobre o Ma e os trabalhos da Michiko, fiquei com uma curiosidade enorme pela cultura ocidental, pelo Japão. Fiquei com muita vontade de aprender a escrever japonês. Achei a forma como a Michiko, através dos ideogramas, explica estes conceitos é absolutamente incrível. Eu ia deixar aqui, se calhar, também a sugestão. Há muitos vídeos na internet onde a Michiko fala sobre estas questões do Ma, que não será difícil de encontrarem numa pesquisa da internet. E assim deixamos esta janela aberta, este entre-espaço que abrimos hoje, deixamos-o aberto para que as pessoas possam continuar a interessar-se por estes temas. Eu queria lhe agradecer muito a sua conversa e espero que um dia nos possamos encontrar aqui, deste lado, aí desse lado. Fica esta possibilidade. Com certeza. Eu é que agradeço a oportunidade. E o Japão e Portugal têm uma história, uma conexão muito forte, não é? Tanto que eu já fui para Portugal, Lisboa, para pesquisar a arte Namban, que é a arte produzida pelos japoneses, cuja temática é o Portugal, ou são aquelas obras de encomenda que os portugueses fizeram para os japoneses. Então, eu acho que... E nós temos... E aqui, intermediado pelo Brasil, né, que nós temos a mesma língua, talvez um pouco difícil de compreender o meu português para vocês. Tentei falar um pouco mais lento, mas eu que agradeço. Espero que o Ma seja assim, uma fonte de inspiração, não é uma ignição, para que possam ver esse espaço intervalar, esse entre-espaço,
essa janela que nos permite ver e, ao mesmo tempo, separar, né, o interno e o externo, mas, ao mesmo tempo, atar, né? Essa conexão que eu desejo com essa nossa fala aqui hoje. O atar ao outro, não é? Estamos a falar muito disto, de atarmos nós ao outro, não é? Esta ideia da alteridade, da relação com o outro estar no foco de tudo, não é? Isso, eu acho que isso é importante. A gente descobriu na pandemia que essa conexão é importante. Ao receber um e-mail, né, uma mensagem da companhia, eu falei, nossa, como assim, de Portugal? Não é? Então, eu acho que essas conexões com as pessoas são importantes. Eu já tive uma doença muito grave, que eu achei que poderia morrer, mas, graças a Deus, estou aqui. E quando eu tive essa doença e essa possibilidade de não existir mais, eu pensei o que eu faria, né? Se eu tivesse mais uma sobrevida. E então é um pouco baseado nisso que eu tento colaborar com outras pessoas e se isso for se der algum tipo de insight para outras pessoas, não é? Isso me deixa muito feliz. E a gente descobriu na pandemia que a conexão, que ter amigos, ter pessoas com quem conversar é algo muito, muito importante para a nossa existência. Então eu mais uma vez agradeço esta conversa, sobretudo agradeço em nome da Malvada, foi seguramente uma conversa muito inspiradora para o Projeto Planta. Esta foi uma das 5 conversas à janela do Projeto Planta, da Malvada justamente. Há mais outras 4 conversas que não podem perder, com os temas Jardins e Paisagens, Pensamento Utópico, Abnegação e Extrativismo e Paisagens Transgénicas. Nós encontramos em breve, nesta mesma janela digital, com outras conversas. Obrigado, Michiko. Até breve.